Bom dia, a reflexão de hoje está em 1 Reis, a gente vai entrar nesse livro de 1 Reis, que é um livro bem importante, e a gente observa que esse livro, só dando um spoiler dele, que ele é dividido em duas partes. Primeira parte é a sucessão do trono de Davi para Salomão, e a segunda parte do livro de 1 Reis é quando Salomão, antes de morrer, ouviu o decreto do Senhor que por conta da sua iniquidade o reino seria dividido. É um livro bastante extenso e bem interessante de se estudar. E nesse primeiro capítulo aqui de 1 Reis a gente observa algumas informações importantes. No verso 1 diz assim: o rei Davi já estava muito idoso e por mais cobertores que se pusesse sobre ele não se aquecia. Então Davi era de bastante idade e ele estava aqui na fase de transição do seu reinado para o reinado do seu filho Salomão. Mas antes de Salomão assumir rei, no verso 5 diz: por essa época, Adonias, filho de Davi, começou a se gabar: eu assumirei o trono. Providenciou carruagem de cavaleiro e também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. No 6 diz: seu pai nunca havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava por que estava fazendo isso. Então a gente observa aqui que mais uma vez um filho de Davi tenta assumir o reinado antes mesmo de Davi vir a óbito. E outra coisa, assumir o reinado sem ele ser ungido rei. E o que chama a atenção é que diz no verso 6: seu pai nunca havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava. Então, se um garoto que devia ter em torno de uns 20 anos nunca havia sido disciplinado pelo próprio pai, então ele era uma pessoa altamente sem controle, indisciplinado e sem limite. Então isso não é uma característica positiva para se assumir o reinado. Aí lá na frente diz assim, no verso 32: o rei Davi ordenou: chama o sacerdote Zadok e o profeta Natã. Quando eles chegaram à presença do rei, ele lhe disse: levem Salomão e meus conselheiros à fonte de Giom. Salomão deve ir montado na minha mula. E ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungiram o rei de Israel. Toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão. E em seguida acompanhe Salomão de volta para cá. E ele se sentará em meu trono. Será meu sucessor, pois eu decretei que ele reinará sobre Israel e Judá. Então a gente vê aí que Davi manda ungir Salomão, já estava na promessa do Senhor que o trono de Davi ele teria uma continuidade, né? Deus fala isso lá nos livros de 1º e 2º Samuel. 1º e 2º Samuel está relatando isso, e a gente vê que Salomão é ungido rei de Israel. Mas antes mesmo de Salomão ser ungido rei de Israel, vale a pena relembrar que Davi tinha tido um filho com Betseba, em pecado, e esse filho morre, e em seguida nasce Salomão, que Salomão também é filho de Betseba. E Salomão ele é chamado de amado do Senhor. Então Deus ele deixou muito claro que Salomão era um filho amado dele. E Salomão ele assumiu o trono novo por volta de 18 e 20 anos, e ele reinou 40 anos em Israel. E Salomão, ele seguiu as instruções que Davi deu a ele, né? Então, nos próximos capítulos, a gente vai poder ver isso mais detalhado, onde Salomão, ele vai reinar durante 40 anos, com acertos e com muitos acertos e também com muitos erros. E a gente vai poder ver isso mais na frente. Deus abençoe, bom dia.